Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento. E já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está hoje aqui começando um episódio muito especial do podcast Alta Temporada, um novo podcast da Adit sobre o mercado imobiliário turístico, multipropriedade, hotelaria, meios de hospedagem alternativos. E a gente não podia começar com ele, sem ser com ele, né? Com o Alessandro Cunha, CEO da Aviva. A Aviva, sem sombra de dúvida, a grande referência nacional aí no setor turístico e imobiliário turístico, né? Alessandro, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É sempre bom falar com os amigos e eu acho que esse podcast é grande nessa indústria e queria amigos. Então, estou bem satisfeito de estar aqui e de poder bater um papo com você e com o pessoal que nos ouve. Bacana. Cara, você assumiu recentemente, né? Ano passado já, a Aviva, né? Me fala aí, o que aconteceu de diferente na Aviva, da pandemia para cá, né? E qual é o seu mandato aí, assim? Qual é o seu foco dentro da empresa a partir de agora? Então, é recente, né? Foi em novembro do ano passado que eu assumi, tive o convite aí para assumir esse desafio, mas parece que faz muito tempo, assim, porque as coisas são muito intensas. Já estou na Aviva há quase mais de 20 anos, na verdade. Mas esse último ano está sendo realmente assim, muito desafiador. Os cabelos brancos aí no seu queixinho não mentem, não deixam mentir. Eles condenam, né? Eles não deixam mentir. Mas é super bacana. Até tive... a gente faz um café, eu faço um café com os nossos colaboradores aqui, e aí todo mês faço. E aí um me perguntou, falou assim, assumiu uma empresa igual a Viva, o tamanho, essa dimensão, o que você sentiu, né, assim, na hora? Eu falei, gente, eu sinto um frio na barriga todo dia quando levanto, na verdade, né? Assim, não foi só naquele momento, mas são todos os dias. Porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui e liderar essa empresa que realmente é um gigante, uma empresa que tem uma governança muito forte e que sempre foi muito inovadora no setor de turismo, né? Então, a gente tem sempre nos incomodou bastante a não poder ou não fazer as coisas diferente, né? Então, inovação sempre esteve no DNA, muito, né, em fazer uma praia no Cerrado. Então, isso foi, não fazer uma piscina de ondas, a gente falou, a gente vai fazer uma coisa diferente.
né? O que é o imaginário das pessoas? É viajar para a praia. Né? Então, nós não estamos, Rio Quente não está no litoral, nós fizemos uma praia aqui, com areia, com coqueiros artificiais. Então, sempre foi inovando com o consumo. Então, esse desafio de continuar sempre com esse legado, eu acho que é o que realmente e essa referência para o setor. Esse é realmente meu grande desafio aqui. Né? Nosso plano de crescimento, ele é bem robusto, nós sempre tivemos uma dinâmica por governança, inclusive, de ter uma visão de 5 anos, sempre a gente mantém uma visão dos próximos 5 anos, não foi diferente com a entrada de Sauípe, a gente manteve, ampliou o escopo, na verdade, para incorporar o site e fazer um plano, atualizou, mas sempre a gente mantém um plano, uma visão de 5 anos. Então, essa visão está muito... A gente tem os projetos, e aí a pandemia, Felipe, a gente falou, olha, paramos tudo, né? O setor inteiro parou, nós estávamos com um momento muito acelerado, inclusive, de investimentos, suspendemos todos os investimentos, e aí quando volta, e se volta, como será? Será que os nossos projetos fazem sentido, continuam, né, fazendo sentido ainda nesse retorno? Mas, para nossa surpresa, fizemos um aprofundamento bem grande em relação aos nossos projetos, aplicamos uma dinâmica que a gente faz aqui de aderência de projeto, trazendo informações de mercado, a análise do consumidor, de comportamento, se não teve nenhuma mudança de comportamento. E, por nossa surpresa, nenhum dos nossos projetos que a gente está no nosso plano, no nosso roadmap, que está planejado, ele deixou de ser interessante pós-pandemia. Né? Todos, inclusive alguns, ainda tiveram um fortalecimento ainda maior, no caso do Em Casa. As pessoas querem mais conforto, estar com a família, né? E por que não em todo o serviço de um resort, né, dentro de uma casa que tem as suas características ali, o seu desejo. Então, Em Casa teve uma aderência e está tendo uma resposta muito boa das vendas. Já vendemos mais de 500 cotas, né, do Em Casa. Então, está indo super bem aqui. O desafio é continuar com essa... e retomar esses projetos, né, de crescimento. Bacana. Cara, vamos dar um passo para trás aqui e eu queria que você explicasse para a turma quem é a Viva, até porque não é uma marca tão forte. As marcas filhas aí são mais fortes e conhecidas do grande público do que a marca mãe, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para você explicar o que é a Viva, o que compõe os grandes números, cara. Funcionário, que é um gigante, né? É uma loucura. Realmente, toda vez que eu tinha problema no meu resort, eu lembrava, porra, os caras lá da Viva, então, então eu não tenho problema, não. Legal. Então, até a Viva fez 4 anos agora, no dia 30 de outubro. Então, realmente, a Viva é muito nova. E desses 4 anos, nós tivemos 2 de pandemia. Então, ela é muito conhecida ainda, assim, né, no trade, mas para o cliente final, no B2C, não, né, ela não foi ainda, é o momento a gente interrompeu todo o ciclo de desenvolvimento da marca e essa marca a ser apresentada ao cliente final, mas ela foi desenhada para isso, tá, Felipe? A Viva nasceu para ser essa plataforma de solução de viagem para o turista brasileiro. Onde ela conecta ali, né, o lazer e entretenimento, né, com destino Rio Quente, Sauípe, e com uma oportunidade, ela nasceu para isso, para olhar outros destinos. A gente acredita muito nisso, que os nossos clientes, através da Viva, possam aproveitar tanto os nossos destinos que nós temos, operamos, ou eventuais outros destinos que a gente tem a parceria. Então, ela nasceu com esse conceito e preparada para crescer. Como eu disse, e o que tem, né? Acho que é importante colocar, mas o que está dentro da Viva? Então, a Viva, nós temos dentro da Viva, né, o Rio Quente Resorts, então, uma marca Rio Quente Resorts, que tem aqui, que concentra o destino em Rio Quente, onde tudo começou. Nós temos também, aí foi integrado a Costa do Sauípe, né, que é outro gigante aí do nosso Nordeste, que foi incorporado também em 2018 com aquisição. E nós temos aqui em Rio Quente também o Hot Park, né? E aí nós temos aí outros projetos futuros também de um parque em Sauípe. E aí nós temos
que agora já ficou corporativo, que é o nosso Aviva Vacation Club, que é o nosso clube de férias. Então, ele saiu de Rio Quente Vacation Club agora para a Aviva Vacation Club, integrando tem também quantos associados? Que eu não lembro mais, Alessandro. Mais de 30 mil, né? Hoje, sim, nós estamos com 33 mil associados hoje na base. Tivemos, né, durante a pandemia, uma pequena redução de base, mas agora já foi estabilizando, a gente já volta a crescer. Já tivemos 34 mil na base, então agora estamos voltando aí para o crescimento. Perfeito. Cara, e você falou de crescimento aí, né? Uma coisa que não ficou clara para mim, quando você falou aí de novos destinos, vocês pensam em criar outros destinos ou vão ficar focados em desenvolver todo o potencial de Sauípe e de Rio Quente, já que tem área e coisa lá para fazer que não acaba? Dentro do nosso planejamento estratégico, Felipe, um dos nossos que a gente chama lá dos passos ousados é a expansão. Então, a gente tem um passo que é buscar outros destinos. Então, ele está lá, foi alinhado estrategicamente com os nossos acionistas, então isso é declarado na nossa estratégia. Só que o momento, a gente ainda tem muito potencial nos nossos destinos. Como você mesmo comentou, a gente tem um plano muito robusto para os próximos anos. Isso não quer dizer que a gente não está olhando para o mercado. Eu acho que a gente está olhando com muito cuidado, tem algumas oportunidades que já vêm se apresentando, mas a gente, nesse momento, está focando muito em desenvolver e retomar os projetos que a gente estava no nosso pipe aqui, de Rio Quente, Sauípe. Sauípe Sauípe, a gente sabe da necessidade de renovação do ativo, que foi interrompido aí durante a pandemia. Então, a gente tem um projeto muito grande lá de um parque aquático e toda a renovação do ativo, que agora está retomando. Então, a priori, nós estamos focando muito nesse momento na retomada desses investimentos e vamos focar no próximo ano muito em Sauípe. Posteriormente, apresentando uma oportunidade que faça sentido, de alguma forma, de entrar na Viva, estamos abertos, sempre olhamos. Agora, Alessandro, eu entendo que a administração de terceiros não é foco, né? Nós tentamos, Felipe, eu acho que até pelo nosso nível de governança, a gente fez um ensaio de administração de ativos de terceiro. A gente faz, na verdade, tem 2 empreendimentos aqui em Rio Quente que a gente faz administração, são de terceiros. Um no modelo, hoje, no formato tradicional de um pool, né, um pool hoteleiro. E o outro, a gente já fez uma conversão e a gente já fez um arrendamento. Então, o investidor não corre mais risco. O risco está todo com a gente paga um valor fixo de arrendamento para cada unidade, baseado no metro quadrado, e o risco é todo nosso. Então, isso está muito voltado aqui. Quando a gente olha para fora, a gente teve essa experiência, mas eu acho que ainda dificulta o nosso nível de governança, a nossa estrutura. Para fazer sentido, o empreendimento ele tem que ter tem que ter algumas características, e o que a gente teve não tinha todas essas características. A gente não conseguiu ter a cadeia toda do empreendimento, da gestão de condomínio, a gestão do pool, né, a distribuição. A gente não conseguiu ter essa cadeia para fazer a melhor entrega. Então, a gente ficou no meio do caminho ali. Então, eu acho que não é que não seja, mas não é hoje um projeto que está no nosso pipe, que faria assim, olha, vamos fazer. Não, a gente está focado muito nesse momento em desenvolver aqui, fazendo sentido. Se a gente puder ter a cadeia como um todo e puder colocar o nosso modelo, aí a gente pode conversar. Perfeito. Cara, e vamos falar um pouquinho do time sharing. A minha impressão sempre foi que o time sharing foi muito importante, se não fundamental aí para quem o Rio Quente se tornou, né? É verdade isso, assim, o que era o Rio Quente antes, o que era o Rio Quente depois do time sharing, qual foi o papel que ele desempenhou nessa escalada, né? Que saiu da pousada do Rio Quente para a Viva, né? Que realmente é de uma outra dimensão, né? Você pegou um ponto super importante, Felipe. Eu acho que o timeshare ele realmente possibilitou que houvesse essa transformação.
Não estou dizendo que antes não teria, mas eu acho que a gente não conseguiria otimizar tanto o potencial do inventário de Rio Quente só com hotelaria convencional. Você sabe, seu operador, e tem vários estudos, os destinos de lazer são sazonais. Então, a gente não é diferente em Rio Quente, apesar de ter uma sazonalidade um pouco menor de outros destinos, como a gente está sofrendo um pouco mais agora no Nordeste, tem um período ali, um vale um pouco maior. Rio Quente a gente até tem uma sazonalidade menor, mas o timeshare ele possibilitou a gente otimizar muito esse inventário hoteleiro, né, e levar ele quase que ao máximo ali da otimização, direcionando os clientes para períodos que a gente não tinha tanta demanda. Então, isso possibilitou, e outro fator, ele possibilitou que esse cliente voltasse recorrentemente para o destino. E outro fator importante, ele paga antecipado. Então, esse modelo, lógico, para mim, assim, eu sou um fã do modelo de timesharing e multipropriedade. Eu acho que bem feito, com a governança bem estabelecida. A gente aprendeu muito com ele aqui. A gente inclusive, pagamos a conta hoje de produtos mal desenhados no início, né? Preço mal estruturado, com taxas de manutenções inadequadas, um custo de comercialização muito alto e um tempo de contrato de 30 anos. Até hoje a gente está pagando a conta. Esses contratos hoje para a gente não são rentáveis, mas a gente está pagando. Agora, nós acordamos rápido para isso, fizemos a mudança. Talvez outras operações talvez não se atentaram para isso e pode ter um problema, ou não. Então, assim, timeshare para a gente é fundamental. Eu acho que hoje ele nos possibilitou, inclusive, fazer toda a expansão e renovação do ativo de Rio Quente. Possibilitou a gente ampliar o parque, possibilitou criar um hotel exclusivo, que é o Cristal, e possibilitou a aquisição de Sauípe, por essa capacidade de otimização de inventário e antecipação de caixa. Agora, bem cá, por que você acha? Assim, apesar de que nos últimos anos, aí, sei lá, 4 anos talvez, eu tenho visto muito mais redes hoteleiras e hotéis se interessando pelo timeshare, apesar de que isso está sendo eclipsado pela questão da multipropriedade que tomou o país, né? E todo mundo só fala da multipropriedade. Mas eu ouço falar tão pouco ainda de timeshare, especialmente de redes hoteleiras. Por que tantas redes hoteleiras e hotéis ainda viram, né, mexem o nariz assim, né, não querem ouvir falar de timeshare, tem uma visão negativa? O que é que você vê que está por trás disso? Assim? Porque eu acho que, assim, para quem tem um hotel de lazer hoje no Brasil, não tem uma operação de timeshare, salvo se ele tiver altíssimas ocupações, como tem o Salinas, né? Fora esses casos aí, eu não vejo porque a pessoa não investe nisso. Sim. Eu acho que tem aí o meu sentimento ainda é que, como todo novo modelo, e não é diferente para a gente estar vendo multipropriedade, o timeshare também começou com uma visão muito de um canal de vendas muito forte, muito agressivo. E isso para um hoteleiro que está ali, que tem um cuidado com o cliente, ele pode sentir bastante, né? E eu acho que no momento, o início foi muito, realmente, teve muito isso, assim, há uma abordagem muito... a famosa escola mexicana, argentina. É isso, então aquela escola assim que você leva o cliente para a sala e você cria aquela necessidade dele, aquela urgência e faz uma venda, e às vezes uma venda até muito forçada. Eu acho que isso criou um pouco desse estigma que o timeshare não é bom, que ele ele afronta muito o cliente. E a gente viu que durante esse período todo, o nosso também era assim, aprendemos lá. Nós tínhamos uma venda realmente muito agressiva, que inclusive incomodava muito o cliente. Hoje a gente consegue, e de forma transparente, eu acho que essa é a grande evolução, Felipe. A gente não fala, todo cliente que vai na sala de vendas hoje, quando ele é abordado por um promotor, ele sabe que ele está indo para conhecer um produto para que ele se faça sentido para ele comprar. Ele não vai mais enganado para uma sala de venda, não achei que era isso, que você vai me apresentar, que eu vou ter um brinde. Não, o processo passou a ser transparente.
Então, isso foi acho que é um ponto muito bom que a gente teve de evolução e estamos aprendendo. Mas se esse modelo a gente não vai ter volumes e não vai ter conversão suficiente. Era essa a mensagem que a gente recebia do time de vendas. E a gente viu que não, a gente foi quebrando isso, mudamos a abordagem. Nós ficamos aquela abordagem chata dentro de restaurante, porta de restaurante. Não, a gente tem agora os agendamentos, a gente faz contato com o cliente por telefone, tem todos os dados dele, a gente organiza no quarto. O parque tem uma dinâmica um pouco diferente, porque como o cliente é um dia, aí sim a forma dele ali, a gente ainda tem a abordagem um pouco mais tete a tete, mas a gente falando de hospitalidade, o cliente está no hotel, não, eu não preciso mais fazer aquela abordagem tão agressiva. Então, isso suavizou bastante. E essa transparência com o cliente. E eu acho que outro ponto importante para isso é começar a pensar também que esse cliente entrou para um clube. E dentro de um clube ele tem que ter vantagens. E a gente demorou muito, inclusive, a Viva para entender isso, sabe? Assim, às vezes até é mais caro o produto dele ser membro do que comprar convencional, mas ele tem benefícios só dentro do clube que ele pode ter, o cliente convencional não tem. Então a gente está mudando essa chave também, colocando esse ponto. Então tem espaços exclusivos, tem experiências exclusivas para esse cliente, então a gente vem mudando tudo isso. E o cuidado do pós-venda com esse cliente. A gente não pode ligar para ele só para cobrar, né? A gente tem que ligar para esse cliente para convidá-los, para interagir, criar experiências diferentes. A gente fez agora a experiência de São Paulo em jantar com os clientes, fechamos uma parceria, Casa Cor. Então, nosso cliente que faz parte do clube é convidado, ele tem benefício para ir nesses espaços, para ir num show, né? Quando ele está no Rio Quente, ele tem espaços exclusivos, ele tem ativações que só ele, que é membro, tem. Então, mudou um pouco essa abordagem. Eu faço parte de um clube e, fazendo parte de um clube, eu tenho experiências diferenciadas. Então, passou também a ter uma visão de vantagem para o cliente, que antes não tinha. Era vantagem só para o comercializador. Então, eu Cara, acho que o mercado ainda não entendeu isso. entendi. E aí, dentro disso, assim, porque assim, pô, parece que é só elogio vazio, mas não é. Aquilo que você falou no início da inovação do Rio Quente é impressionante, né? Você vai desde os voos fretados e o time sharing, né? O time sharing também está fazendo há mais de 20 anos, eu acho, né, que vocês implantaram. Isso aí, E, cara, foi pioneiro no 25. Brasil nessa nova fase, vamos dizer assim. Mas aí, mais uma vez agora, dentro dessa linha de inovação, né, vocês estão partindo para os próximos passos, né, deixando de ser time sharing e ir para assinatura, para fidelidade. Conta para a gente, clube de vantagem, né, de benefícios. Conta para a gente qual é a diferença aí da pegada, o que é um produto, qual é o outro, né, e qual é a ideia de vocês por trás disso? Legal. Realmente começamos a fazer um piloto, assim, a gente até olhando muito para tendências de curva de produto, a gente falou, olha, o nosso produto de timeshare está chegando na maturidade ali. Qual que vai ser, né? Então ele tende a ter uma curva de declínio. E sempre essa provocação, a gente sempre faz nessas reuniões nossas com o time aqui, a gente traz consultores que nos provoca em relação a isso. E uma dessas provocações a gente falou, e foi chamado muita atenção, vocês têm que começar a olhar, porque talvez esse modelo de negócio começa a não fazer mais sentido para a nova geração. Então, isso ficou muito ali nos incomodando. Como é que a gente muda isso? O que não faz sentido? Esse novo comportamento dessa nova geração. E a gente falou, olha, tá bom, vamos... E aí isso também nos provocou. Essa mudança para um clube de benefício que a gente está fazendo hoje é muito baseado nisso. Porque a gente vendia antes realmente desconto de hospedagem. Olha, me compra antecipado, faz parte do clube, que você vai ter um desconto, porque você está comprando antecipadamente, e você vai ter um desconto e a sua diária vai ser congelada por 10 anos. Isso era a estratégia de mesa. Hoje, a estratégia não, você faz parte de um clube que tem uma série de benefícios. Talvez até o custo, como eu comentei, não fica mais ali. Então, essa provocação nos trouxe também a pensar nessa experiência. E aí, nosso produto aqui. Mas vamos ter que começar a iniciar um produto, a gente começou no parque, um produto de assinatura, né, para começar a testar como é que funciona a aderência, e bem mais simples, muito parecido ainda, o cliente é convidado, ele é prospectado, ele vai numa sala de vendas,
ele é apresentado, tem ao produto, só que o produto é muito flexível. Ele paga uma assinatura. Ele não tem um tempo, olha, você tem os benefícios por estar aqui e você vai pagando uma assinatura. A gente teve uma aderência muito boa com o projeto. A gente chegou a comercializar com esse produto 15 a 20 milhões. Teve a pré-pandemia de 2019, fizemos 20 milhões. O que a gente observou? A gente encaixou muito bem a venda, porém, que é aquela coisa de contrato mais simples. Se eu não quero usar, eu posso sair a hora que eu quiser. Então, a gente estruturou essa parte jurídica para ser realmente mais simples. Só que a gente não cuidou da experiência desse cliente. Então, pensando no produto de parque, esse cliente vem muito... os clientes aqui vinham 2, 3 vezes ao ano ao parque. Como ele pagava mensalidades, todo mês ali para ele, colocando um débito novo, tal, ele fala, cara, eu não estou indo, eu não estou usando. Então, começou um cancelamento muito grande em relação ao produto. E aí ele voltava quando ele, agora eu vou, aí eu volto a pagar. Então a gente falou, não, a gente precisa acertar isso. Por quê? Porque a gente não estruturou, esse cliente não, a gente não desenhou a jornada dele dentro da experiência de produto. E aí a gente agora está reformulando tudo isso e para realmente atacar isso. Ele tem que ter uma entrada exclusiva, ele tem que ter uma área exclusiva para ele tem que ter experiências exclusivas. Eu tenho que comunicar com esse cliente não só para cobrar, mas eu tenho que comunicar para ele, venha, vamos ter essa semana aqui no Hot Park, nós temos um show e está tendo um festival que é só para você que faz parte do clube. Então, faltou essas ativações nessa adotar base lá grande. As mesmas coisas que são feitas no pós-venda e no relacionamento com o time sharing. Total. E a gente está nesse momento acertando isso. E eu acho que simplifica muito, tá? Assim, inclusive o pós-vendas. A gente agora desenhou um novo produto que o cliente agora ele compra só digital. Ele entra no site, que a gente chama do Hot Play, um novo produto do parque. Ele entra, faz a adesão, simples, como fazer na Netflix, ele entra, passa o cartão, tal, ele escolhe o tempo que ele quer, depois ele vai pagando uma assinatura ali, R$79 por mês, para ficar na base. Então, reduz muito o custo, porque... Só que a gente ainda não conseguiu gerar o volume suficiente. Então, a gente ainda precisa, no parque, a gente ainda tem uma sala, e está estruturando uma sala para manter o volume, né? Mas ela vem crescendo, a gente vai acertando, vai aprendendo, a ferramenta tem que ficar mais simples, o contrato mais simples. Mas eu acho que esse é natural, essa evolução da estrutura jurídica, tanto do timeshare quanto de produtos de timeshare para parque também. Eu acredito muito nisso, a gente está tendo as nossas primeiras experiências. Eu acho que esse vai ser o grande futuro aí, sendo mais simples, mais fácil, lá no México porque ainda é engessado o produto. Concordo, Desculpa, porque... Não, desculpa ter lhe cortado aí, mas assim, eu sempre me incomodou muito essa questão do timeshare, das semanas, coisa fixa, né? Aí eu tive um outro clube de férias, que aí eu fiz tudo como eu queria, tudo com o máximo de flexibilidade, inclusive de noite, sem taxa de manutenção, foi muito interessante, assim, porque a usabilidade, né, do cliente ficou muito maior. Mas assim, eu perguntei isso para você por causa do México, né? Que lá todo mundo, os players importantes todos de timeshare estão passando a adotar esse modelo de assinatura, de clube, né? Então, eu acho que é uma tendência forte. Sim. Mas eu queria, já que você mencionou o parque, cara, a gente também está vendo surgir uma nova tendência de parques aquáticos, de piscinas de surf, de uma série de equipamentos de lazer, especialmente na multipropriedade, né? Seja como barreira de entrada, seja como geração de casais, seja como experiência para o cliente realmente. Vocês têm há tanto tempo aí, cara, finalmente é um bom negócio em si o parque aquático ou não? Ele só serve mesmo como âncora para o turístico, para o imobiliário? Não, afirmo com certeza, é um excelente negócio. Lógico, ele tem uma necessidade de capital intensivo, significativo, porque ele precisa de renovação. Então, diferente do ativo hoteleiro, ele tem uma renovação, né? Um ativo hoteleiro, você vai, em média, 7, 8 anos, você tem que fazer uma renovação dele, um retrofit. O parque não, é um pouco mais curto, a gente está falando de períodos ali, mais ou menos de 3 anos, para a gente continuar tendo novidades dentro do parque, para continuar, ou às vezes nem crescer, só manter o volume de clientes.
né? Então, ele tem tudo isso. Mas a margem da operação de um parque em relação à operação hoteleira é muito diferente. A margem realmente os níveis de retorno são muito altos. Quando a gente acerta o desenho da estratégia de um parque, consegue um volume para que ele dilua os custos fixos, aí é só alegria, né? A gente está tendo um ano, inclusive, espetacular no Hot Park esse ano. No Hot Park, a gente estamos batendo todos os recordes. Volume de clientes, ticket médio, e consumo extra, que é o consumo avulso ao ingresso, que é aquele consumo dentro do parque. Então, para a gente está... Alessandro, assim, aproveitando a curiosidade, assim, não vamos falar de valores, mas em termos de ordem de importância assim, para o negócio aí, quais são os principais negócios hoje do grupo? É hotelaria, time sharing, parque, A e B, os tratamentos, agências, como é que é isso? Quais são, no final, os principais negócios? Felipe, é que eles se misturam tanto no modelo, né, de compartilhamento, mas quando a gente separa as torres, quando a gente fala assim, olha, em termos de margem, a melhor margem que a gente tem é de entretenimento de parque. Tá? Em termos de margem, sim. Mas de volume, ainda, aí a gente olha para a hospitalidade, para a hotelaria em si, através do timeshare, que possibilite que a entrega dele à hotelaria. Então, essa otimização do ativo é muito importante. Assim, a gente tem... Esse ano, a gente vai... provavelmente, vamos chegar em 580 milhões de vendas de timeshare. Então, é um significativo. Cara, a gente cria uma base... Eu me lembro quando vocês vendiam 200, depois 300, e era muita grana. 580, né? Loucura. 580 milhões, de um faturamento desse ano que deve estar próximo de 1 bi, ou seja, timeshare já é mais de 50% do nosso faturamento hoje. Alessandro, e o mercado de capitais? Mas dentro dele... Pode falar. Não, só para... Porque é importante colocar, mas dentro... É porque assim, o timeshare, na verdade, ele está vendendo a hospitalidade, está vendendo o parque lá dentro, né? Então, mas essa venda antecipada e essa forma de vender dele realmente hoje representa aí mais de 50%. E eu ia perguntar para você sobre o mercado de capitais, o mercado financeiro. Eles conseguem enxergar isso, o timeshare? Eles conseguem entender esse modelo de mixed use que vocês têm? Ou eles lhe veem apenas ainda como uma empresa de hotelaria, por exemplo? Esse é um desafio, Felipe. Assim, não, ainda a gente tem muita dificuldade. A gente fez... alguns ensaios, até com a Sauip no momento, a gente teve alguns bancos de investimento que nos ajudaram a avaliar o modelo, então, e sempre foi uma dificuldade de entender, né, esse mix ali, quando a gente segregava os negócios, a gente tem essa operação de operação hoteleira, de parques, temos uma operadora de viagens, então, sempre foi meio confuso ainda, né? O desafio para eles é entender, até pelo formato de contabilização que a gente tem do timeshare, que a gente adota por ter um benefício grande tributário, ele gera uma certa confusão, né? Assim, quando a gente olha pelo contábil hoje, você não consegue ver tanto valor no timeshare. Por quê? Você conhece bem, mas o pessoal aí, todas as despesas de vendas, a gente reconhece no momento da venda. Então, tem um volume significativo de vendas, toda a despesa com time com comissão, com despesa de sala, brindes e tal, é reconhecido on time, no momento que eu vendi. Só que a receita vai vir nos 10 anos, 7 anos ali, tempo médio do contrato do cliente. Então, esse descasamento, ele gera, num primeiro momento, quando a gente olha para a contabilidade dos números, fala, nossa, o negócio não parece ser tão bom assim. Então, a gente teve um exercício muito grande de criar esse que a gente chama de EBITDA ajustado, né, para trazer a receita futura a valor presente, para realmente olhar a margem. E aí foi sempre complicado, mas a gente começou a educar um pouco o mercado nesse sentido. A gente teve algumas casas aí que já começaram a entender, fazer essas contas e fazer avaliação muito mais
olhando pelo valuation, pelo caixa, do que pelo resultado econômico, né? Porque no caixa não tem isso, ele está lá sempre atualizado. Ao contrário, né? Mas é um desafio. E me diz uma coisa, falando ainda em caixa, em modelo de negócio diferente, etc., né, você tem, voltando para o tema dos parques, a gente tem, né, um modelo que já é bem consolidado aí no setor de parques, que é o de passaportes, né? Inclusive, assim, com cases de parques que foram construídos praticamente sem aportes, né? Sem expulsão de caixa com o dinheiro da venda de passaportes. Em primeiro lugar, você acredita nesse modelo? Eu sei que no passado, lá atrás, o Rio Quente chegou a utilizar, né? Mas hoje você acredita no modelo como esse para deixar de pé um parque aquático? Acredito. Acho que aqui a região nossa vizinha, aqui, Caldas Novas, né, praticamente 100% dos parques foram feitos assim. Nasceram, na verdade, ainda, eu não entendi que era um parque, mas um clube, né, com a emissão de títulos para levantamento de recursos para depois fazerem a edificação. Acredito muito nesse modelo, só que não com essa estrutura jurídica de títulos perpétuos, não. Eu acho que a gente consegue. O timeshare para a hospitalidade trouxe uma visão também para que dá para fazer isso, um direito de uso de parque de longo prazo para parques. Tá? Então, inclusive é um produto que a gente está desenhando aqui na Viva, a gente deve lançar o ano que vem uma nova, para o Hot Park, uma nova série aí, nesse formato, tá? Um clube específico para parque, então não é um título, né? Aquela característica de um título, mas um direito de uso, uma estrutura jurídica bacana, que faça sentido, inclusive para poder gerenciar isso, é mais fácil. A estrutura, a gente tem inclusive os nossos sócios até hoje aqui da estrutura lá atrás de composição. Hoje, né? Mas sempre é difícil você fazer uma assembleia, juntar 5.000 sócios, deliberar. Então, são coisas. Isso engessa um pouco a gestão. Então, um formato de um direito de uso de longo prazo, 20 anos, 15 anos, alguma coisa nesse sentido, eu acho que tem muito mais aderência para o cliente, com uma visão de benefícios, do que um título. E eu acho que isso vai ser uma coisa que deve. A gente está vendo parques aqui, inclusive do lado nosso aqui, que foram feitos recentes com esse modelo. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Aí você falando de direito de uso de longo prazo, eu sempre fui um crítico, cara, do direito de uso de longo prazo muito longo. Eu vi vocês mesmo lançaram em casa, Sauípe lançou, acho que Mabu lançou alguma coisa, e a minha impressão é que a partir de um determinado tempo, vamos dizer 20 anos, tá? A pessoa, assim, um título de 90 anos, de 50 anos, talvez a percepção de valor pela pessoa ela se perdesse ali. Tá? Muitas vezes pode ser necessário até para chegar no valor da mesa ali, né? Do título. Mas depois da sua experiência e toda essa que o Rio Quente tem dessas décadas todas, e também da própria em casa, qual é a sua opinião hoje? Existe esse limite? Assim, faz sentido vender um direito de uso de 50 ou 100 anos ainda? Pela nossa experiência aqui, Felipe, não. O Em Casa foi desenhado, acho que você conhece um pouco do projeto, da estrutura dele. Um direito de uso foi pensado em casa por 45 anos. Vendemos, se eu não me engano, desenhamos tudo assim, tinha 45, um modelo muito parecido com, de novo, o Espelho do México ali, trazendo, mas a aderência do cliente foi muito ruim ao produto. E isso é engraçado. A mesa, a gente depois foi entender na mesa o que estava acontecendo. O target do cliente que por em casa é um cliente que está na média com 50 anos.
50, na faixa de 50, 60 ali, que já está estabilizado e que quer dar aquele upgrade, que quer a sua casa, tal, que é o target do em casa. Quando você falava na mesa para o cliente, né, que o produto dele é mais 45 anos, o cara falava assim, ele fazia a conta da idade mais 45, ele associava aquilo à morte, falando, cara, não sei se eu vou estar aqui, não tenho cabeça não para cuidar disso, vai gerar dor de cabeça para minha família depois, eu não quero um negócio para gerar dor de cabeça. E a gente começou a ter alguns inputs, não tem um tempo menor, não é que eu quero pagar menos, mas eu queria um tempo menor. E aí a gente começou a observar isso em mesa, cara, voltamos, falou, opa, para tudo, voltamos e mudamos. Qual faz sentido? E nós chegamos no número ali que hoje é 25 anos. Esse é o tempo. Inclusive aumentou o valor da semana, porque nós estamos baixando o preço. O valor da semana aumentou, né? Porque a gente manteve o mesmo preço com menor tempo. Perfeito. E aí foi assim, acertamos na mosca. O cliente teve, a partir daí o programa, né, decolou e a gente hoje está vendendo super bem, né, e não tem mais problema com essa questão do time. Eu acho que o limite é esse. Perfeito, concordo totalmente. No meu feeling, vocês estudaram muito o assunto, né? Eu sei o quanto vocês estudam, né? E, assim, no meu feeling, assim, era 20 anos, vamos dizer assim. 10 anos não dá também, passa a ser um timeshare, mas 50 anos é rasgar dinheiro, deixar dinheiro na mesa desnecessariamente. Assim, mas eu falo isso para algumas pessoas até hoje, elas não acreditam. Assim, elas dizem, não, que nada, tem que ser isso mesmo para o cara achar que é propriedade dele. Tudo bem, então vai em frente. Mas, cara, eu queria aproveitar que você falou do em casa, explica melhor para a turma o que foi em casa, atualiza a gente. Eu mesmo estou desatualizado em relação ao em casa, e você falou algumas coisas aí, mas para quem não conhece, diz o que é o em casa e também como é que tem sido essa experiência. Legal. Então, em casa, outra inovação, né, que a gente trouxe aqui, falou, olha, a gente fazer aquela migração dentro da visão de timeshare, partindo agora para um fraction, né, no conceito ali mexicano e americano, que é um produto, ele é um pouco mais rígido, né, porque eles são semanas fixas, e ele é mais longo, ele não está vinculado a pontos, ele está vinculado a semanas, mas um produto de alto valor agregado, né? Que ele sai do uso hoteleiro para um segmento agora de residências. Então, em casa é esse desenho. Ele, na verdade, ele é um hotel horizontal, né, composto por 40 residências de 2, 3 e 4 suítes, com um clubhouse exclusivo, com spa, academia, restaurante, bar, piscinas exclusivas, quadra de tênis, então, que está no condomínio, e que ele pode usar todas as amenidades do resort. Então, ele tem acesso a todo o resort, mas ele tem um resort exclusivo. Dentro do resort, ele tem essa parte exclusiva para ele. E uma série de serviços pay-per-user que ele tem acesso, como menu de travesseiros, chefe à disposição para preparar jantar para a família, concierge à disposição. Então, ele agrega muito a solução da hotelaria, do resort de lazer, para um cliente que quer sentir como se estivesse na sua casa, com aquele cuidado, que está toda a sua família reunida, e com essas facilidades. Então, esse é o desenho realmente do Em Casa. Ele é um produto quando a gente olha na estrutura jurídica dele, é um produto em si de timeshare, de direito de uso, né? Como a gente comentou anteriormente, é um produto hoje que acertamos de 25 anos, o tempo de utilização. Ticket médio do Em Casa, tá? Hoje o meu ticket médio dentro do produtos de pontos, né, de semanas para usar os hotéis, Cristal, Turismo ou Brisa em Sauípe, que é o que a gente chama de 900 mil pontos em Infinity, o cliente está pagando ali 140 mil reais. Esse é o meu maior produto hoje, tá? Quando eu vou por Em Casa, a gente está falando de um ticket médio de 450 mil reais hoje, atualizados, né? A gente teve uma atualização grande dessa inflação, de uma casa de 4 quartos. O ticket médio hoje do Em Casa gira em torno de 370. A casa de 4 quartos ela está em 450 mil. Então, ele é um produto desenhado para aquele cliente que já conhece.
Então, como a gente tem uma base muito grande, ele é um produto, um cliente que já faz parte. É um upgrade, na verdade, tá? né? E ele faz, justamente, aí ele faz um upgrade para esse produto. A gente vende, não é estratégia, a gente deixou mais para o final, a gente vai olhar para o mercado externo também, através de um broker, alguma coisa nesse sentido, mas é muito pequeno. Nosso estudo de viabilidade, venda externa, para que não fosse da base, é menos de 10%. Né? Hoje, 95% é da nossa base. Você acha que esse modelo de negócio, vamos dizer, uma empresa que não é vocês, que não tem a base de vocês, viabiliza um produto desse, de alto padrão, com esse ticket, sem ter uma base já formada? Acho difícil, realmente eu acho muito difícil nessa estrutura, assim, sem ter uma base de um cliente que já conhece, que sabe como, né, utilizar, já vem utilizando recorrente, que já tem uma credibilidade na marca, no destino, eu acho temerário, assim, eu acho que não falo que não seja possível, eu acho que alguns destinos, talvez como Gramado, possam permitir ainda um produto no máximo ali, eu não sei se talvez mais do que isso, porque passa a ter um custo de comercialização muito grande, e aí começa a não fazer, talvez a conta talvez não feche, tá? Para um cliente da base, o custo de comercialização é bem menor, né? Você já teve o custo lá atrás de captar esse cliente, né, dele de utilizar, agora é mais fácil dele crescer, né? O custo é bem menor, então não tem tanto custo, meu custo inclusive de venda do em casa é menos de 10%. Então, ele faz muito sentido porque está lá, ele me conhece, eu faço um convite, ele vem aqui, então é muito mais eu tenho 4 pessoas na sala hoje do Em Casa, então não precisa mais do que isso. Então, eu acho temerário um produto mesmo, fora. né? Sim. Cara, e aí. vocês pretendem botar o Em Casa lá em Sauípe? A priori não, Felipe. Agora, a base de Sauípe, pode utilizar, assim, pode migrar. A gente fez algumas experiências de vendas né, em Sauípe, como lead de Sauípe para comprar o Em Casa em Rio Quente. Mas outro projeto, né, de casas, a gente acha que ainda não. A gente tem que... eu acho que a nossa base, 40 casas, é o que a gente fez ali, que é o suficiente ainda para ele. Eu acho que não tem, hoje, nesse momento, eu não vislumbro um ciclo de 5 anos, um inventário maior do que isso. Aí ele tem a solução através da SCI, de outras parcerias que a gente possa criar ali para dar essa experiência externa para ele. E falando aqui de Sauípe, né, que você mencionou agora, cara, até onde eu acompanhei, vocês tinham um projeto lá de uma multipropriedade, de conversão e de um parque aquático muito bacana, né? Como é que está isso aí? Quais são os planos de Sauípe? Né? Esses dois ainda estão de pé? Tem outros? O que a gente pode esperar? Porque, na verdade, é icônico Sauípe, né? E o sucesso de vocês em Sauípe é o sucesso do turismo brasileiro. Na hora que todo mundo que vai falar hoje, que fala em resort dessas últimas décadas, fala, eu não invisto em turismo porque Sauípe, né, deu problema lá, tem aquela imagem negativa, né? E aí, quando vocês compraram, eu fiquei super excitado, parabenizei o Neto, disse, eu sempre acreditei naquele negócio, né? E eu achei que ninguém é melhor do que vocês para tocar o negócio e realmente transformar ele num sucesso, que eu acho que pode ser. Tá? Dito isso aí, cara, torço muito pelo sucesso de vocês e queria saber em que pé anda isso aí. Legal. Sauípe, e eu acho que a gente sempre analisou e sabia do desafio de Sauípe. Sauípe, como é o maior resort, né? São 1.564, o maior resort do Brasil, 1.564 apartamentos num site só. Então, Sauípe foi construído, Felipe, fora do tempo, assim. Eu acho que esse que foi o grande problema, talvez, do Sauípe no passado. Ele teve todo o custo de desenvolver um destino, né? Então, um recurso despendido muito grande e talvez um desenho pensado muito em clientes estrangeiros. Que não é muito realidade, né? A gente sabe disso, a dificuldade, a nossa logística é ruim, a nossa imagem fora é ruim, não de segurança. Então, um americano para pegar um voo de 10 horas para vir para o Brasil, ele não vai vir, né? Pode ser o produto melhor que tiver aqui, o México está mais próximo, é o quintal dele, com 3, 4 horas de voo. Deixa eu só te interromper, porque durante alguns anos da minha vida, meu objetivo de vida foi trazer
as redes hoteleiras internacionais, especialmente as americanas, mas algumas asiáticas e europeias também, e os aviões americanos, né, as companhias aéreas. A gente chegou a fazer um evento em Pernambuco com o presidente mundial da Estaú, de hotéis, com os EPs globais todos de desenvolvimento dos hotéis. Me encontrei com a secretária americana que cuidava de aviação, do turismo. Agora, assim, não dá, porque primeiro, cara, primeiro descobri foi o Caribe ali do lado, né? Então, Caribe, México, etc. Segundo, lá dentro dos Estados Unidos, quando eu visitei algumas praias no Golfo do México, cara, são mais bonitas que as nordestinas. Excluído, obviamente, Alagoas, né? Então, assim, cara, um desafio muito hercúleo. Chegou até o ministro, na época, o embaixador Clifford Sober, conseguiu trazer algumas companhias aéreas, voos, etc. Mas eu concordo com você, assim, cara, se não tiver mercado local, esqueça. Pode até ter alguns períodos onde a gente vai ter um fluxo grande de turista nacional, mas não basear o investimento com base nisso. Total. Eu acho que esse foi um dos pontos, né, dos desafios de Sauípe, foi entender justamente isso. Então, o ativo foi construído para isso, você sabe lá, você conhece a estrutura, então, então isso gerou hoje uma dificuldade operacional. Os ativos nasceram de formas individuais, então eles não têm muita sinergia. É diferente você ter um produto de 1.000 apartamentos, onde você tem uma cozinha centralizada, todo um back centralizado. Ele nasceu totalmente individual, inclusive alguns restaurantes, por ser estratégia de à la carte, não era pensado ao inclusive, são pequenos, tem áreas ali. Então, isso gerou um desafio operacional, inclusive pelo modelo que a gente adota hoje, que é o all inclusive. Então, a gente está acertando tudo isso, assim. Eu acho que esperar que Sauípe tenha a mesma margem de Rio Quente, a gente sabe que isso não vai acontecer. Tem um potencial muito grande, Sauípe, a primeira coisa era tirar a Sauípe, né, de não ter resultados. A gente conseguiu fazer isso em 2018, 2019, aí veio a pandemia, infelizmente, tanto Rio Quente, ficamos parados, não teve jeito. 2 anos aí, né, com essa... Voltamos agora. Esse ano, novamente, Sauípe deve fechar no 0-0 em termos de econômico, e o mais importante é na geração de caixa. Pela primeira vez, Sauípe vai ter uma geração de caixa positiva, a gente não vai precisar pôr recurso lá. A gente sabia disso, que Sauípe precisaria, mas para Sauípe ter o sucesso e conseguir ter rentabilidades, que ele tem potencial para isso, ele precisa ampliar algumas coisas. O timeshare para a gente é fundamental, porque cara, era ele pequena cria a esse operação colchão. lá, né, cara? Quando vocês pegaram, era muito pequena. Eu me lembro que pequena, era parecida com a do meu hotel. Falei, como assim, cara? Era assim, vendia muito parecido com o meu hotel. Não, então, nós pegamos, eles vendiam, a operação não era mais ou menos de 15 milhões por ano. Então, é isso que era a operação ali, 2,17, mais ou menos isso que estava. Nós vendemos quase em um mês isso. Então, mas é porque a forma, a nossa experiência de fazer ali, Sauípe está vendendo, esse ano deve vender próximo quase de 100 milhões de timeshare. Então, e um ano que teve, um primeiro semestre do Nordeste não foi muito bom em função do aéreo. Para a gente teve um problema ali, Sauípe sofreu um pouco com a questão do primeiro semestre. Primeiro com a Ômicron, depois com o custo do aéreo. Mesmo assim, a gente vai ter um resultado. Então, acho que o timeshare é fundamental para ele. A gente enxerga um potencial muito grande. Sauípe está crescendo na casa de 2 dígitos o timeshare, desde quando nós assumimos, todos os anos. Então, a gente espera muito isso. Esse é um pilar. O outro é o conteúdo, Felipe. A gente acredita muito que o parque traz um conteúdo e aí a gente muda, sai da cesta competitiva hoje que está ali brigar pelo All Inclusive e passa a ter um conteúdo diferencial. Só tem o parque. Nem outros ali não vão fazer parque. Dos nossos concorrentes, nossos vizinhos ali, até pela estrutura. Então, inclusive, nos perguntam sempre, e o parque? Então, o parque, a gente acredita muito, a gente fez vários estudos, até antes da aquisição de Sauípe, a gente tinha um projeto inicial de ter um parque fora. E fizemos em 2 regiões, fizemos em uma análise olhando para Recife e outra para Salvador, ali na região da costa. E teve os 2 lugares que teve uma aderência muito grande. E aí veio Sauípe, então o nosso foco agora é fazer um parque em Sauípe, o projeto está em andamento, a gente retomou.
Estamos no processo de licenciamento ambiental, revisão de projeto. Com a pandemia, o custo desse projeto estava estimado em 180 milhões, o parque. Agora ele tem 300. Então, a gente precisa realmente revisitá-lo. Caramba! Mas a gente acredita muito ainda. Aumentou assim, o custo dos equipamentos, E construção lá civil, vocês né? não Assim, pretendem teve fazer passaporte, não, Sam? Não, acreditamos muito no passaporte lá. Lá atrás a gente imaginava, só com uma série pequena, a gente pensava em acho que 2.000 passaportes, né, para ajudar nesse início. Atualizando os estudos agora, provavelmente a gente deve ter um incremento do volume de passaportes aí. E a gente fez agora, atualizei uma pesquisa recente e teve uma aderência muito grande ao passaporte e ao parque, né? Então, a gente Alessandro, está uma dúvida atualizando o minha. nosso estudo. Um ticket de passaporte numa situação dessa é o quê? Vai para aqueles 6, 5, 4, 3, 8 mil reais ou de um valor maior? 30 mil? Não, nós estamos olhando de 15 a 20 mil, Felipe. Acho que esse é o Porque espaço ali. eu sempre ouço assim, dois tipos, né? A turma que quer fazer assim, de 20 a 30 mil e a turma que faz aquele baratinho, né, de rodar de base, de pirâmide. Não, eu acho assim, a gente sempre prezou muito, talvez, aqui, por uma qualificação melhor, inclusive, do cliente, porque um cliente mais qualificado, ele tem um poder depois de consumo. Outra receita super importante no parque é o consumo extra que o cliente tem dentro. Então, quando a gente não tem uma qualificação tão grande do cliente, a gente tem um problema depois na entrega da experiência. Ele vai reclamar sempre de preço e tem um problema depois de convívio com outro cliente que vai estar no parque também ali, que é o hóspede, que pagou R$ 2.000 no diário e tal. Então, cria um ambiente ali que você tem muita disparidade. Então, isso é ruim. Então, a gente sempre vai focar num produto com valor agregado maior. Então, por isso é alguma coisa em torno de 20 mil. A aderência da pesquisa deu acima de 20, inclusive. Cara, E o outro projeto... Pode falar. Desculpa, para terminar a SAUIP, eu acho que outro projeto super importante é o multipropriedade. A gente voltou agora, inclusive o projeto está rodando já retomamos ele aqui. A gente está... A nossa ideia é fazer uma conversão de um hotel nosso para multipropriedade. Então, estamos no momento agora na parte de segregação de matrícula, estruturação do condomínio, contrato para o consumidor, então toda essa parte, depois a revisão, fazer um projeto arquitetônico, depois tem a incorporação e assim por diante. Mas está previsto também em andamento, acreditamos muito nele, o outro foi atualizado recente, e ele está voltado muito para o regional. A gente viu uma aderência muito grande de produtos de segunda residência para o regional, um raio de 500 quilômetros de Sauípe. Então, a pesquisa respondeu muito bem agora e a gente animou bastante e a gente retomou o projeto. Eu vou querer voltar para multipropriedade, mas antes eu queria fazer uma pergunta sobre parque, uma última, sobre essa moda que está tendo hoje em dia de piscina de surf, Cristal Lagoon, esses grandes equipamentos. Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu estou começando agora, Felipe, assim, o nosso time aqui, a estudar realmente. Eu acho que assim, ele tem uma visão, ele tem uma humanização melhor, inclusive, de ambiente, né? Uma piscina versus nesse formato de um lago, tal, ele cria uma perspectiva, uma atração visual, inclusive, melhor. Eu tenho informação que ainda não estamos aprofundando, que o custo de construção, inclusive, é menor. Então, se eu tenho uma entrega melhor de experiência, uma humanização para o cliente, através desse formato, com um custo menor do que uma piscina comum, eu acho que tende a ser uma oportunidade grande de várias conversões de um modelo muito mais de industrial, de piscina, para esse modelo muito mais, né, tem harmonia ali, que consegue integrar um pouco mais com a natureza. Mas eu ainda não tive. Lógico, se isso for realmente um dado que condiz, eu acho que vai ter um crescimento significativo. A gente começou a olhar, inclusive, para os nossos projetos, a partir dessa informação, e começar a aprofundar um pouco agora com esse modelo, a gente começou a fazer algumas análises, mas eu ainda não tenho essas informações para te afirmar se tem realmente um custo menor ou não. Perfeito. Cara, e multipropriedade, né? Vocês ali, pioneiros no timeshare, com um baita, né, ativo aí no Rio Quente, toda a expertise, e vocês até hoje não entraram na multipropriedade.
Por quê? Tem algo que deixou você desconfortável? Qual foi o motivo de vocês não subirem nesse cavalo selado que passou? Eu acho que o primeiro momento, até pela nossa estrutura de governança, assim, sem ter, como a gente não tinha uma segurança jurídica até aquele, né, até pouco tempo, a gente, Dezembro de inclusive, nós 2018. trabalhamos bastante aí para construir isso. É, a gente ficou muito inseguro a fazer qualquer operação, inclusive próxima das nossas, nesse formato e depois, na verdade, ter uma dor de cabeça daqui a alguns anos. Então, esse foi o principal desconforto que a gente tinha. Então, hoje, com a segurança jurídica, o entendimento mais claro, o suporte para o projeto, hoje isso na mesa e nas nossas discussões de conselho, isso é um projeto que a gente, sim, quer entrar. E a gente vê muito, acho que o primeiro, inclusive a gente tem um projeto pronto para Rio Quente aqui de multi, tem uma área pronta, o projeto arquitetônico pronto e tal. A gente está segurando um pouco ele, porque a gente entendeu que Sauípe hoje é a nossa prioridade, em função porque ele nos ajuda de duas formas. Primeiro, reduzir a oferta de Sauípe. Sauípe tinha uma super oferta hoteleira. Então, a gente, um produto, tirando mais 320 apartamentos ali, tem uma redução de oferta. Então, primeiro, a redução de oferta eu tenho um melhor posicionamento, né? Então, a ideia é essa, reduzir a oferta e aumentar o ticket médio. Pra você ter uma ideia, quando nós entramos em Sauípe, o ticket médio, a diária média de Sauípe era de R$ 800. Hoje, a diária média de Sauípe está em 1.200. Então, a gente teve um reposicionamento. Então, a gente focou muito em redução de volume e reposicionar o destino. Então, hoje, falar, mas isso vale a pena? Sim, inclusive nossa margem aumentou, a gente melhorou muito a otimização. Né? Não adianta vender com uma tarifa média que eu não consigo com os custos atuais. Então, sobrou uma oferta. Né? Então, por isso, pegar esse hotel, essa redução de oferta, fazer essa conversão dele. E outro ponto que ele vai trazer para a gente no futuro, super importante, é o cliente recorrente do regional, para o nosso outro negócio, que é o parque. Então, o parque também precisa de um recorrente. E aí ele traz esse que a gente chama de base business ali, do cliente do multi. O multi sempre está com ocupações em torno de 80%, porque o proprietário está ali, ele tem a semana, ele vai utilizar. Quando ele não for, ele vai pedir, vai um amigo assim, no local. Então, e ele vai ter a ideia, inclusive, é que ele tem um passaporte. Então, a ideia é vender ele para ele utilizar o parque. Perfeito. Ele usa o parque e usa a demanda da praia. Né? Justamente, aí ele traz esse equilíbrio para a gente na baixa estação. Então, por isso que a gente acredita bastante nele, para Sauípe nesse momento, depois Rio Quente, eu acho, no segundo momento. Cara, e multipropriedade hoje, vamos perguntar como é que está seu nível de conforto e de preocupação, assim. Lógico, a segurança jurídica de um lado, do outro, a própria maturidade, né? A gente já viu, já tem quase 10 anos aí de multipropriedade no Brasil, você já entende mais ou menos os riscos, né, melhor. Eu queria lhe perguntar isso, o que é que hoje realmente que era preocupação e deixou de ser, agora a segurança jurídica, óbvio, e do outro lado, quais são os desafios hoje do setor, né? O que é que continua lhe preocupando no setor? Então, eu acho que eu acho que o ponto é a segurança jurídica, a gente conseguiu evoluir bastante, mas é a visão do multi que chamou muita atenção, é que ele trouxesse muitos aventureiros, e aí com a visão apenas de venda e não de uma prestação de serviço. Eu acho que quem ainda tem essa visão, que vai só vender, vou pegar minhas malas e vou embora, comete um erro muito grande. E esse eu acho que é o maior risco, porque esse cliente não está comprando um ativo, uma segunda residência, ele está comprando um sonho de férias. E isso não é rentabilidade, a gente vem falando isso, não pode vender rentabilidade. Então ele comprou as férias dele futura, para ele e para a família. E se essa entrega depois não tiver condizente com essa experiência, isso vai dar uma dor de cabeça muito grande para o setor. Então, a minha preocupação hoje é muito essa. É a preocupação não de vender, porque vender a gente não, mas é a prestação futura e a entrega da expectativa que foi vendida em sala para esse cliente. Que ele realmente vai ter um produto bacana, de férias, e a gente viu que muitos estão pecando nessa entrega. Tá? Eu acho que a gente tá aí, e muitos
projetos que eu vejo assim, que foram muito... que tiveram um custo comercial muito grande, talvez não fez uma análise tão boa de preço, e agora veio com a pandemia, o custo da construção civil aumentou, e as coisas começam a não fechar, né? A conta começa a não fechar mais, começa a não fazer sentido. Então, o risco também de não entrega, né? Uma não entrega dentro do nosso setor afeta todo mundo. Essa prudência de fazer as coisas, porque parece ser muito bom no primeiro momento, porque você tem uma venda de um metro quadrado muito alto, com recebimento antecipado do cliente, mas lá na frente você tem que construir, prestar o serviço. E se a gente não tiver muito estruturado para isso, você pode se complicar, né? Aceitar um custo muito grande de comercial que vai fazer falta lá na frente. E a gente está vendo algumas operações tendo dificuldades. Entendi. Cara, para terminar aí, eu queria fazer uma pergunta que é engraçado, que ela embute um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, né? Que é a mesma coisa, que tem dois lados, na verdade. Cara, a admiração que eu e o mercado tem pelo Rio Quente é enorme pela geração de talentos, né? Você vê no setor da multipropriedade, isso é muito mais claro, e time sharing, né? Todo mundo da indústria passou pelo Rio Quente, as principais lideranças dessa indústria, é um celeiro de talentos, mas não só no multipropriedade, né? Também tem outras, área comercial, e vários outros, né? Então, esse é o elogio, né? E a pergunta, qual é? Como é isso? Como é que vocês conseguem? Qual é a cultura que tem aí dentro para conseguir formar tantos talentos, né? E a segunda cara, por que vocês não conseguem reter? Né? Assim, por que as pessoas saem tanto daí? Né? Se o Rio Quente é tão legal, tem tantas oportunidades, né? Fez a pessoa crescer, qual o problema? É um mercado muito aquecido de um lado? É alguma política interna de teto salarial? Não sei. Me explica aqui, é uma curiosidade minha, assim, que são dois lados da mesma moeda, né? Sim. Eu acho que a Viva é uma escola, né? Assim, acho que em todos os... fica mais evidente quando a gente olha para timeshare e multipropriedade, porque é um volume significativo ali. A gente já perdeu mais, Felipe. Eu acho que assim, acho que essa visão de saída, hoje a gente está um pouco mais... a partir da Viva, talvez eu vou fazer um pouquinho aí, assim, posso ser que eu tenha um viés aqui, porque eu também estou dentro há bastante tempo desse sistema. Mas antes, olhando para o Grupo Rio Quente, até 2017, nossa estrutura, a nossa cultura era muito financeira. Tá? Então, era uma cultura financeira muito forte, muito evidente, de não poder imprimir colorido. Tá? Porque isso tem um custo maior de impressão. Era muito mais pelo... Então, essa visão, muito mais daquela visão mais Ambev antiga de fazer as coisas, né, olhando muito para o financeiro. Se não tem retorno, não faz. Cliente era, assim, né, era secundário, inclusive em alguns momentos, em algumas decisões nossas. Só que a gente viu que isso não era sustentável. Isso aconteceu muito a partir de tem um problema que a gente teve lá em 2002. A gente teve uma crise, né, financeira bem grande e a gente teve uma dificuldade. E a partir dessa dificuldade a gente teve que reduzir muito e centralizar muitas coisas. E a gente ficou muito rígido em relação a isso. E essa visão de fazer gestão muito centralizada, de custos financeiros, que tudo tem que se viabilizar, ficou muito enraigada aqui. E foi legal para levar até 2017 e aquisição de Sauípe. Só que a gente viu que esse modelo não era sustentável, justamente por isso. Porque sempre com essa performance financeira, a gente perdia muitos talentos. Primeiro porque a pressão muito grande, se não der resultado, está fora. Então, você quer ganhar mais, você tem que fazer mais. Então, sempre é naquele estímulo de metas ali. Não quer dizer que meta, de novo, não estou falando que meta é errado, tá? Mas eu acho que a visão só financeira, não é saudável. E aí a gente entendeu isso ali, falou, olha, legal, mas a gente precisa mudar. E a Viva nasceu muito para humanizar um pouco mais isso. A gente entender todo o que a gente não fez de bom e equilibrar tudo isso. E aí começamos
revemos a cultura totalmente da Viva. Então, a Viva você vai ver que as pessoas estão ali mais à vontade, mais despojadas, trazendo o entretenimento para o centro, a nossa forma de fazer. O lançamento da Viva foi um exemplo disso, né? A própria festa de lançamento, né? Ela espelhou isso. Total, justamente, é isso aí. E aí nós levamos para dentro, falamos, primeira coisa, gente, é o cliente. E aí, assim, mudar, porque assim, era um drive financeiro muito grande, e a grande parte das nossas lideranças tinha um skill muito financeiro, até pela cultura, e pouco no cliente. A gente não teve alguns momentos aqui sérios em Rio Quente, com satisfação de clientes, na casa de 60%. Então, você tinha, assim, eram horríveis. Chegamos a ter mais detratores do que promotores. Tinha alguma coisa errada. E quando nós entendemos isso, fizemos ajustes. Então, voltamos e começamos a equilibrar. E ajudou muito o formato, a gente usou ali o Balance Scorecard para nos ajudar a criar os objetivos olhando para as 4 perspectivas, a cultura, consultoria externa. E valorizar muito o talento, não só pelo que a capacidade de geração dele financeira, mas a capacidade dele de geração em grupo, de visão de cliente. Então, mudou também a avaliação de performance dos nossos talentos, né? Então, eu acho que teve essa mudança. A gente está tendo, acho que aí veio, lógico, no meio do caminho veio a pandemia, a gente teve ali uma perda de talentos, mas pela situação, agora retomando. A gente hoje está, em termos de liderança, a gente está bem mais estável. Acho que a gente começou a entender isso, controlar bastante com essa cultura. Mas sempre sai alguns muito. E aí, assim, a gente faz um evento anual aqui com o nosso time, e vários associados nossos, como a gente chama os nossos colaboradores aqui, que saíram, falaram: olha, não sai, não, gravaram vídeos e mandaram, né, para a gente, falou assim: gente, não sai, não. Tem muitas dificuldades, a gente sabe das dificuldades que tem toda a empresa, mas a cultura aí não tem igual, né? E eu falo isso com muito orgulho, porque eu participei, estou ajudando a construir essa cultura aqui. Eu acho que a gente está no caminho certo hoje. Falar assim, acho que você pode perguntar depois para os nossos associados, nossos talentos aqui, que tem uma cultura, inclusive pessoas que saíram, né, que falam, olha, que foram depois entender fora como era, e falou, olha, não, realmente tem uma cultura diferenciada. Mas estamos ainda no início, eu te confesso que ainda tem muita coisa para construir. E quais são os segredos de construir uma cultura? Você que está aí hoje no seu cargo, das principais responsabilidades suas é cultura, né? Como é que é na prática, assim, cara? Quais são quando os momentos que elas são desafiadas, por exemplo, a cultura, como é que tem que ser feito? Eu acho que, primeiro, você tem que acreditar nela, assim, eu acho que é esse que ela tem que ser genuína, e a alta administração tem que estar, o seu conselho de administração, seus acionistas, tem que entender que é essa cultura, né, que a gente quer, e quando é fora dessa cultura não se aceita, né, e aí todo ali, então nós construímos em conjunto, a cultura foi construída e foi uma dinâmica bem legal, a gente colocou os acionistas, o conselho junto, e começamos a fazer essa revisão estratégica e construímos os nossos, na época, colocando os valores ali em conjunto. Os acionistas foram colocando e nós chegamos nessa cultura que a gente tem hoje, depois foi afunilando. Geralmente de valorizar o talento, de inovação, de alta performance, do cliente no centro. Então, acho que tendo isso muito sendo patrocinado pelos acionistas, pelo conselho, e aí o nosso time interno, nossa alta liderança, e tem que ser o exemplo. Se a gente não der o exemplo de formação de cultura, que é isso, é você criar os símbolos, criar através do exemplo ali, né, do Walk the Talk, você tem que começar por você. Se você não faz, você não pode cobrar outra pessoa que dá também. Então a gente começou a praticar isso bastante aqui, e a gente acredita muito nela que já está dando resultados, assim, quando a gente fala com outras pessoas que passaram aqui, foram para outros lugares, falam, realmente aí tem uma cultura super bacana. E aí meu desafio, garantir, e aí ficou comentando assim, que realmente tem alguns momentos desafiadores quando a gente vê se a gente está indo no caminho certo. A pandemia foi um momento desse. Cara, imagina. Nós desligamos 2.000 pessoas.
E como a gente vai fazer esse desligamento dentro da nossa cultura, né? Então foi muito duro para a gente teve um sofrimento muito grande fazer isso. Mas nós organizamos assim, e fomos tão transparentes com as pessoas que elas estavam saindo, não era porque ele era um mau talento, mas é porque realmente não dava para sobreviver com aquele quadro, a gente precisava encolher. Aí nós criamos um banco de talentos depois, falamos com outros setores, trouxemos vagas para essas. Então nós fomos pensar em tudo isso. Aqueles associados que tinham algum risco de vulnerabilidade, nós criamos soluções para eles que teriam que sair. Como é que a gente poderia criar soluções? A gente criou amparo através de apoio de alimentação, de outras formas para manter essas pessoas. Quando a gente falou, olha, vamos retomar, essas pessoas foram priorizadas na retomada, foram todas convidadas, olha, vocês vão ser convidados para retomar. Então, eu acho que aí começou, assim, esse foi o primeiro desafio, você perguntar a algumas pessoas que saíram naquele momento, a gente tem vários depoimentos e que depois, algumas ainda voltaram, foram recolocadas, que a gente ajudou, outras voltaram, mas falou, olha, foi um processo muito transparente, eu tive que sair com a dor no coração, mas eu fui muito respeitado, eu vi todo o esforço que a empresa fez e a dor que ela estava sentindo por fazer aquilo acontecer, depois de me ajudar a recolocar no mercado, pensar depois se eu teria algum problema, e depois me deu, inclusive, a oportunidade de voltar. Então, acho que algum dos exemplos aí da cultura. Você sabe que eu acabei vendo isso um pouco de perto, né? Porque acho que eu nunca falei com uma pessoa tanto quanto com o Munir naquele período, né? Questão de ver, questão de governo, das ajudas que sairiam. E do outro lado, o Neto, né? Eu mandei livro para o Neto, eu mandei sobre como demitir pessoas, assim, conversando, né? Porque maluquice demitir 2.000 pessoas, ninguém está preparado para uma coisa como essa, né? Assim, é uma loucura, cara. Mas foi ótimo o nosso papo. Eu queria terminar fazendo a última pergunta. Todo mundo pergunta quais são as dificuldades e desafios de ser CEO. Eu quero fazer a pergunta oposta, cara. Qual é a parte boa de ser um CEO, cara? Porque eu sei que cabelo branco você vai ter, né? No meu caso é ficar careca, não sei, é ficar cabelo branco, né? Mas qual é a parte boa? O que você está gostando de ser CEO? Eu acho que a grande parte é transmitir para as pessoas assim essa cultura, sabe? Motivar, engajar as pessoas em um sonho. E aí nesse futuro que a gente desenhou na Viva. Eu acho que isso é a melhor coisa. Quando eu vou falar de futuro com as pessoas, eu vejo o olho das pessoas brilhar, elas entendendo, olha, o que a gente pode fazer. Então, quando você cria realmente uma causa, um propósito que faça sentido para as pessoas, né? E o nosso propósito aqui, a gente discute bastante, que é fazer família. Na verdade, o setor nosso é muito bom, porque o que a gente entrega para as pessoas é um momento de férias, é um sonho que muitas pessoas se preparam o ano todo para estar aquele momento com a família e tal, e a gente não pode ser as pessoas que vão estragar esse momento dos clientes. Então, o que nosso propósito aqui é fazer famílias felizes. Então, isso teve uma aderência muito grande nas pessoas, e esse sonho de crescimento, de sempre de expandir, de fazer mais, e esse engajamento, eu acho que assim, hoje é o que me brilha os olhos, que me faz estar aqui, acordar todo dia com frio na barriga, mas vir para cá, sentar, ir para uma reunião e vender, e fazer, e promover esse sonho junto com eles. Ser essa pessoa que acredita muito nisso, e fazer esse engajamento. E quando essas coisas estão acontecendo, como a gente está fazendo, e vendo as realizações, é muito gratificante. Fico muito grato por isso. Que show, meu irmão. Cara, valeu, obrigado aí pelo esse papo ótimo. Eu mesmo, que até conhecia a Viva, né? Teve muita coisa aí que eu não conhecia, então acho que foi ótimo para a turma entender melhor, não só quem é a empresa, mas seu CEO também, que é que ele pensa e que é que vem pela frente, cara. Meus parabéns, eu passo para você fazer suas considerações finais. Legal. Felipe, não, para a gente foi uma honra, um espaço aqui para a gente, mas sempre assim, bater um papo é bacana, mas com um amigo é melhor ainda, então foi uma satisfação muito grande estar aqui com você, bater esse papo, falar um pouquinho do que eu sou apaixonado pelo turismo e por essa empresa, pela Viva, que tenho aqui, né, praticamente foi o lugar que eu nasci, né, comecei como analista financeiro júnior ali na área financeira,
e tive várias oportunidades, e essa empresa, o que eu sou como talento hoje, que eu aprendi, eu devo muito a essa empresa, essas oportunidades que ela me deu durante esse percurso. Então, eu sou apaixonado por nosso setor e sou apaixonado muito pela Aviva aqui, e muito bacana falar da Aviva e bater esse papo com você aqui. Então, foi um prazer enorme estar aqui e falando de fazer famílias felizes. Valeu, meu amigo. Um grande abraço e brigadão, hein? Sucesso aí. A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.